Muito bom dia, boa tarde, boa noite. A nossa saudação é de acordo com o período do dia que tu se encontras. Eu sou Manuel Capoco, fundador e apresentador deste canal, Constituição de Angola. E hoje estamos aqui para falar do tema extradição. O que é extradição? Como se processa? Mas antes, permita dizer-te que sigam já nossas páginas nas redes sociais para aquelas pessoas que ainda não nos estão a seguir. A gente está no TikTok, Facebook, Instagram e YouTube. Sigam lá, dá uma curtida, partilhem nossos conteúdos, não ficam com receio, partilhem. Quanto mais partilha para nós melhor, porque assim nosso conteúdo vai chegar a mais pessoas e ali vamos poder cumprir com aquilo que são nossos objetivos, aumentar a cultura jurídica dos angolanos. Então vamos ao tema da extradição. O que é a extradição? Extradição é um ato pela qual um Estado entrega ao outro Estado um condenado ou um arguido para cumprir uma determinada pena ou para ser julgado nos tribunais competentes. A extradição é o ato pelo qual um Estado entrega ao outro Estado um indivíduo que foi condenado ou um indivíduo que está a ser acusado de um determinado crime e que se encontra no seu território para extraditar ou para entregá-lo naquele Estado, a fim dele cumprir a pena ou vir a ser julgado pelos tribunais da mesma área. Eu vou explicar em palavras mais simples, de maneiras que fica mais claro. Imaginemos que tem um português que tenha cometido um determinado crime em Portugal, não é isso? Que tenha cometido um determinado crime em Portugal. E antes das autoridades portuguesas terem conhecimento desta mesma prática do ato, ele ausenta-se ou sai de Portugal, vem para Angola. Depois das autoridades portuguesas tomarem conhecimento deste facto e sabendo que o mesmo encontra-se em Angola, então instaura um processo de acusação. O Ministério Público está em processo, abre uma acusação na qual ele é um arguido, mas encontrando-se dentro do território angolano, então tem que solicitar a extradição. Para casos de foi constituído arguido lá, então o Estado português vai solicitar ao Estado angolano que o Estado angolano detém esse indivíduo e extradita ou entregue para Portugal, a fim dele vir a ser julgado e responsabilizado pelas suas práticas. Isso é o processo de extradição. Acontece assim. Depois de ser entregue, para ser responsabilizado pelas suas práticas. Mas também pode acontecer que que esse mesmo português tenha cometido um ato aqui em Angola e os tribunais angolanos, no Estado angolano, está a responsabilizar esta pessoa criminalmente. E nós vimos no Código Penal, é do nosso conhecimento, que o Código Penal é aplicado a todos os indivíduos, a todos os crimes praticados no território angolano, independente da nacionalidade dessa mesma pessoa. Mas tem aquelas pessoas, por ocupar um certo destaque no Estado, no seu Estado de origem, no seu país, então os Estados daquele país poderão solicitar, nesse caso do Estado português, apesar dele ter cometido uma infração criminal aqui, o Estado português poderá solicitar ao Estado angolano, de maneira que esse mesmo indivíduo não seja responsabilizado criminalmente no Estado angolano, ou não seja responsabilizado criminalmente aqui no nosso país, mas que seja transferido ou extraditado para Portugal, a fim dele vir a ser julgado e possivelmente condenado. Aí é onde entra a questão de fundo, a soberania que o Estado, que os Estados têm. O Estado angolano não é obrigado, nesse caso, um exemplo concreto, não é obrigado a entregar este mesmo indivíduo a fim de ser julgado naquele território de um crime que ele cometeu. Ali o que acontece? Vai haver as oportunidades políticas, as oportunidades de estabelecer relações políticas é que vai contar para esse facto. Porque não existe uma obrigação legal, não existe uma lei que diz que ele deve entregar. Porque se nós levarmos em conta aqui
uma coisa. Existem muitos portugueses que são julgados aqui e condenados aqui. Existem muitos brasileiros que são julgados aqui e condenados aqui. Os estados desses mesmos indivíduos não se manifestaram. Por quê? Porque esses indivíduos são pessoas, no seu país, são pessoas normais. Mas aquelas pessoas que um certo destaque chama a atenção daquele Estado, que é um dos ativos daquele Estado. Então o Estado procura proteger ou procura, no mínimo, responsabilizar essa pessoa, mas no seu território. Nós vimos há tempo a troca de preso entre a Rússia e os Estados Unidos. Então aquilo é uma oportunidade política, uma relação política. Não existe uma obrigatoriedade do Estado que vai ceder ou que vai entregar, extraditar esse mesmo indivíduo a fazê-lo. Por quê? Porque isso, para quem entrega o extraditado, para quem entrega o indivíduo, passa na relação jurídica, passa a ser como passivo. E para quem recebe, é o ativo. Então, essa questão, essa ideia que se lança aqui como se fosse uma subordinação, não existe. Então, o Estado é livre de aceitar ou não. Então, imaginemos que ele cometeu aqui o crime em Angola, mas o Estado português, ele é um português, o Estado português tem um interesse com esse indivíduo, é uma pessoa de um certo destaque, se calhar ocupou um cargo político, né? Foi presidente daquele país, então carrega um certo peso do país português, um certo símbolo. Então essa pessoa o Estado português poderá entrar em negociação com o Estado angolano, de maneira que esse mesmo indivíduo seja extraditado para Portugal, de maneira a vir a ser responsabilizado pelos crimes ou pelos atos que ele foi cometendo em Angola. Então, esse procedimento. Mas como todos os procedimentos, como tudo na vida, como eu tenho dito, tudo na vida tem regras, então um procedimento tão delicado, um ato como esse tão delicado deveria ter regra. Não poderia ser diferente. Tudo na vida tem regra. Até a luta livre, que o nome diz luta livre, também tem regra. Então, esse processo tem princípios e regra. E vamos encontrar os princípios aqui. O primeiro princípio é que o crime praticado no estrangeiro, o crime que é praticado no estrangeiro e que é praticado no Estado que vai solicitar, tem que ser tipificado também como crime no Estado em que é pedido a extradição. Por exemplo, o crime que foi cometido em Portugal, né, por um português que agora se encontra aqui em Angola, nesse pedido de extradição, esse pedido de extradição tem que ser invocado. Isso quer dizer que o crime que foi lá cometido, aqui em Angola também esteja tipificado, o ato que foi praticado lá como crime, que é tipificado como crime, aqui em Angola também tem que estar tipificado como crime. Então, não sendo, imaginemos que lá é crime, em Portugal é crime, mas aqui em Angola não é crime, esse ato é um ato normal, não existe uma tipificação como tal, então o Estado angolano não poderá deter, prender, muito menos extraditar esse mesmo indivíduo. Esse é o princípio. Então tem que ser crime lá e crime aqui. Crime no país que solicita e crime no país que cede ou que entrega o mesmo indivíduo. Essa é a primeira regra. A segunda regra deve tratar-se de crime de alta gravidade. Não pode ser um crime normal, um crime simples que vai fazer com que um indivíduo que se encontra no território seja extraditado. Tem que ser crime de alta gravidade, crime de homicídio, crime de violação. Então são esses crimes que podem levar que o indivíduo seja extraditado e responsabilizado no seu território. E continuando, esse é o segundo elemento, segunda regra, os princípios que norteiam o procedimento de extradição. E vamos encontrar também, que quando essa mesma extradição é feita, o mesmo indivíduo só poderá ser responsabilizado pelos crimes que foi fundamentado no pedido da extradição. Porque no ato do pedido da extradição vem fundamentado os crimes que esse mesmo indivíduo cometeu. Então, o Estado em que é pedido, em que é solicitado essa extradição, vai pegar
neste documento vai analisar primeiro os crimes, será os atos tipificados como crime lá, será que aqui no nosso ordenamento também é crime? Sendo crime, aí vai cedendo. E depois desse mesmo indivíduo ser entregue, ele só poderá ser responsabilizado, ele só poderá ser julgado ou só poderá cumprir uma determinada pena, né? Aquilo que foi fundamentado no pedido. Não pode ser acrescentado como, tipo, querer aproveitar. Não, já que está aqui, vamos já julgar por todos os crimes que ele fez. Desde que não esteja fundamentado naquela carta, naquele documento, então esse indivíduo não pode ser julgado por aqueles crimes que não foram fundamentados no pedido de extradição. Ele só pode ser julgado naqueles atos que encostam no pedido de extradição, não mais por outro crime. E depois nós vamos encontrar um outro elemento, né? Vamos encontrar um outro requisito. O crime, né? O motivo da extradição não pode ter natureza política. Não pode ser porque não se identificou com um determinado partido político, que ele está a ser perseguido, fugiu num outro estado, então esse estado vai solicitar que esse mesmo indivíduo venha, bastando se constatar que esse é um crime. O crime que pesa sobre esse mesmo indivíduo é de natureza política, então não é possível que se faça a extradição desse mesmo indivíduo. Não é possível. O crime invocado no pedido de extradição não pode ter natureza política. Não pode ter natureza política. E depois vamos encontrar o outro princípio, a outra regra, que é que o extraditando, ou indivíduo que é pedido para ser extraditado, para ser levado para ser julgado no outro estado, não pode ser de nacionalidade do estado que cede. Imaginemos no exemplo que demos. Se for, em vez de ser um português, mas é um angolano que tenha cometido em Portugal. E Portugal, tomando conhecimento desse mesmo ato, e o mesmo angolano já se encontra no país, vai fazer uma solicitação de extradição. E o Estado angolano prende o mesmo indivíduo e extradita para Portugal. Sendo angolano, não é possível a entrega de um nacional. Não é possível a entrega de um nacional, de um angolano para ser julgado, um angolano que se encontra no território nacional para ser julgado em Portugal. E nós tivemos em 2017 a 2019, tivemos um caso em que envolvia o então vice-presidente, na altura, o ex-vice-presidente e o Manuel Vicente, que o Estado português estava a solicitar a extradição do mesmo por ter supostamente cometido algumas ilicitudes criminais, por ter cometido um crime. E houve muitos debates. Algumas pessoas defendiam que deveria ser entregue o Manuel Vicente. Mas aquelas pessoas mais lúcidas que tinham conhecimento, que aqui não se trata simplesmente de entregar o indivíduo, mas trata-se de entregar, em primeiro lugar, um cidadão de nacionalidade angolana e, em segundo lugar, trata-se também de soberania. O que entra em causa é a soberania do Estado. Independentemente do chefe de Estado não ir com a cara daquele indivíduo que está a ser solicitado, mas ele sendo angolano, o presidente não pode influenciar, ou as pessoas, os titulares do poder, não pode influenciar para que esse angolano seja realmente entregue ao Estado que solicita. Nesse caso, no Estado português, não é possível porque existem princípios que estabelecem a regra no pedido de extradição. Não podem entregar um nacional. Não podendo entregar um nacional, naquele momento não era possível entregar um nacional. E as pessoas estão falando, então tá bom, né? Assim tá bom. Já que eu sou angolano, cometo em Portugal, vou fugir no meu país, o crime fica sem impune. Não, não é verdade. Não é assim. Quando situação do gênero acontece, o que é que depois vai ser feito? E o que a posteriormente foi feito? É que o Estado
em que pertence esse mesmo cidadão. Depois vai solicitar a extradição processual. Vai pedir que, em vez de entregar o indivíduo, o cidadão que pertence àquele Estado, que é nacional daquele Estado, ele vai pedir que aquele Estado que acusa o mesmo indivíduo extradita o processo, que envia os processos para que esse mesmo indivíduo não fique impune. Que esse mesmo indivíduo não fica impune a pensar que está tudo bem, cometeu lá, está no seu território e fica assim. Não. O Estado vai solicitar o processo de maneira que esse mesmo indivíduo seja julgado num território angolano, sobre as leis angolanas, de acordo com os crimes que ali constam no pedido de extradição. Sempre levando em consideração que deve ser só julgado pelos crimes que constam no pedido de extradição. Mas como é que esse pedido de extradição funciona? Esse pedido de extradição pode ser efetivado, né? Sempre usando as vias diplomáticas, mas pode ser efetivado através do Poder Judicial ou através da administração do Estado. Pode ser através dos tribunais ou pode ser através da administração do Estado. Esse pode, de acordo com aqueles que vão intervir nessa situação. Então, muito mais do que entregar um indivíduo, está em concreto a soberania do Estado. Então, não se entrega só o indivíduo porque o Estado solicitou, porque outro Estado solicitou. Tem que se analisar alguns elementos que são extremamente importantes, porque se não deixa em causa aquilo que é a soberania do Estado, não podemos de forma alguma aceitar que um ex-vice-presidente nosso, que tenha cometido em Portugal, que se encontra no nosso território, que seja julgado num outro território. Não é possível, nem questão de conveniência, nem questão de paixão, nem questão de tráfico de influência, é questão de soberania do Estado. O nosso Estado tem que se impor, sendo um indivíduo angolano, independentemente que tenha já ocupado uma função ou não, mas sendo indivíduo, um cidadão angolano, encontra-se no Estado angolano, encontra-se no nosso território, então o Estado deve proteger, não deve entregar. Então, essa é uma questão que deve ser levado em consideração. Estamos agora a assistir o caso do Daniel Alves. Daniel Alves é aquele caso que na Espanha, acredito eu, que tem muitos brasileiros que foram julgados e condenados naquele estado que estão ali a cumprir pena. O Estado brasileiro nunca se manifestou. Mas tratando-se de uma figura como Daniel Alves, né, um jogador naquela dimensão, está um Estado brasileiro. Está a solicitar, a partir do momento que estava já a ser começou o processo, o Estado brasileiro já vem a solicitar a extradição do mesmo indivíduo de maneira que ele seja responsabilizado ou que venha a ser julgado no território brasileiro. Mas o mesmo, até onde vai o meu conhecimento, o Estado espanhol não cedeu. O mesmo, depois da condenação, sei que ainda não houve. Se houver condenação, o Estado brasileiro ainda assim poderá solicitar ao Estado espanhol para que esse indivíduo cumpra a pena no território brasileiro, para que esse mesmo indivíduo cumpra a pena no território brasileiro. Mas o Estado espanhol não é obrigado a ceder. O Estado espanhol, independentemente de existir uma relação ou um tratado de extradição ou não, mesmo assim o Estado espanhol não é obrigado a entregar. É aquilo que eu disse, é uma questão de oportunidade política. Se houver interesse no Estado brasileiro, Estado espanhol, acreditar que dessa relação, desse acordo haverá algum benefício, então ele poderá ceder ou não. São questões políticas. São oportunidades políticas. Não tem a ver com ir com a cara ou não. Então, as relações entre Estado, os Estados procuram sempre ver o que é que vão ter como benefício. Muitas das vezes nós encaramos, quando vimos um presidente de um outro Estado vem a Angola, vimos tipo, é sorte, é favor. Não, ele veio à procura de oportunidade, de levar sobretudo vantagem para o seu país. Não veio oferecer dinheiro. Quando vê, doou X milhões de kwanza, não deu assim em troco de nada. Haverá retorno posteriormente. Então, é isso, é o jogo de interesse. E no caso em concreto, está em causa a soberania
do país. Então, por hoje nós vamos ficar por aqui, né? As minhas luzes também já não estão a ajudar muito. Vamos ficar por aqui, né? O tema de hoje foi concluído de forma resumida, forma simples, numa explicação mais clara possível. Mas ainda assim, se restar alguma dúvida, é só deixar nos comentários. É só deixar nos comentários de forma clara a tua dúvida e que nós vamos responder. Temos conteúdo jurídico todos os domingos, né? Todos os domingos vamos fazer o possível de termos conteúdo jurídico aqui no nosso canal em vídeo, né? Em vídeo. E durante a semana temos publicado alguns artigos, alguns conceitos, né? Conceitos doutrinários de âmbito jurídico. Então, é nessa ordem que nós queremos fazer, aumentar a cultura jurídica dos angolanos. Curta os nossos vídeos, curta os nossos conteúdos, deixa o teu comentário em questões de dúvida, né? Também pode deixar um comentário para dar uma força no canal, a pessoa se sente bem quando vê que do trabalho que está a fazer, algumas pessoas estão a gostar e deixam e manifestam, na verdade, esse sentimento. Então, é positivo, é bom. Partilhem o nosso conteúdo, não fiquem com receio, partilhem, estejam à vontade, porque desse jeito levamos conhecimento jurídico a mais pessoas. Então, por hoje é tudo. Muito obrigado a todos. Muito e muito obrigado a todos aqueles que nos acompanham. Se você ainda não está seguindo nosso canal, siga já.